Gálatas capítulo 5. Em seguida o apóstolo fala claramente a respeito do pecado, para que ninguém se engane nem deixe de se ocupar de verdades profundas, procedente intelectualmente, para negligenciar a moralidade vulgar, o que é uma das características da heresia propriamente dita. Ligou no seu ensino as doutrinas mais profundas à prática de cada dia. Mostrou Cristo glorificado, o chefe da igreja, modelo do novo homem, o último Adão, sendo a igreja uma com ele no céu e sendo na terra a habitação de Deus pelo Espírito Santo, pelo qual todos os cristãos são selados. Cada cristão, se verdadeiramente aprendeu a verdade como ela é em Jesus, sabe que ela consiste em ter se despojado do velho homem e ter se revestido do novo homem criado segundo Deus em justiça e em santidade, sendo Cristo o modelo de harmonia com os planos de Deus em glória, e o cristão deve crescer até a medida da estatura de Cristo, que é o cabeça, e não deve entristecer o Espírito Santo pelo qual foi selado. A revelação mais completa da graça não enfraquece a verdade imutável que Deus tem, um caráter que lhe é próprio. Pelo contrário, desenvolve para nós esse caráter por meio das mais preciosas revelações do Evangelho e das relações mais íntimas com Deus, que se formam por meio dessas revelações. Mas esse caráter não poderia mudar, nem o reino de Deus suportar caráteres que lhe fossem contrários. Por conseguinte, a ira de Deus contra o mal e contra aqueles que o praticam é claramente verificada. Ora, nós éramos precisamente o contrário do que é o caráter de Deus. Nós éramos trevas. Não só estávamos em trevas, mas éramos trevas na nossa natureza, o oposto de Deus que é luz. Nem um simples raio do que Ele é se encontrava na nossa vontade, nos nossos desejos, na nossa inteligência. Moralmente estávamos destituídos dele. Havia em nós a corrupção do próprio Adão, do primeiro Adão, mas nenhuma participação em nenhum dos traços do caráter divino. Agora participamos da natureza divina, temos os mesmos desejos, conhecemos o que Deus ama e amamos o que Ele ama, gozamos daquilo de que Ele goza, somos luz. Pobres e fracos, é verdade, mas, no entanto, tais por natureza no Senhor, considerados como sendo e estando em Cristo. São os frutos da luz que se desenvolve no cristão. Ele deve evitar toda e qualquer associação com as obras infrutuosas das trevas. É preciso ler aqui fruto da luz e não frutos do Espírito. Mas, falando dos motivos que devem governar o cristão, o apóstolo volta aos grandes temas que o preocupam e volta não só para que nós revistamos do caráter posto em evidência por aquilo de que ele fala, mas também para que realizemos em toda a sua extensão e dele experimentamos toda a força. Tinha-nos dito que a verdade em Jesus consistia em termos-nos revestido do novo homem em contraste com o velho homem, e que não deveríamos entristecer o Espírito Santo. Agora ele exorta a despertar aqueles que dormem, e Cristo será a luz deles. A luz tudo manifesta, mas, embora não esteja morto, aquele que dorme nada aproveita da luz. Para tudo o que é de entender e de ver, de toda a recepção e comunicação mental, ele está no estado de um homem morto. Mas aí, quantas vezes esse estado de sono se apodera de nós? Porém, ao despertarmos,
não veremos a luz de modo vago e incerto, o próprio Cristo será a luz da nossa alma. Teremos a plena revelação do que é agradável a Deus, do que Ele ama. Teremos a sabedoria divina em Cristo. Saberemos encontrar e aproveitar-nos das ocasiões favoráveis, estando assim iluminados, não obstante as dificuldades de um mundo governado pelo inimigo, e saberemos agir de harmonia espiritual em todos os casos que se nos apresentarem. Depois, para não perdermos a razão devido aos meios de excitação de que o mundo usa, temos de ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo entende que o Espírito Santo tomará de tal modo posse dos nossos afetos, dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, que passará a ser a sua única fonte de acordo com a sua própria e poderosa energia, com exclusão de qualquer outra. Assim, cheios de alegria, louvor, cantamos alegremente e damos graças por tudo o que acontece, porque um Deus de amor é a verdadeira fonte de tudo. Estamos plenos de gozo na realização espiritual dos objetos da fé e permanecendo o coração cheio do Espírito Santo e sustido por esta graça, a experiência da mão de Deus em todas as coisas neste mundo só dá lugar à ação de graças. Tudo nos vem da mão daquele em quem nos confiamos e cujo amor nós conhecemos. Mas dar graças em todas as circunstâncias é a pedra de toque do estado de uma alma, porque a consciência de que todas as coisas nos vêm da mão de Deus, a plena confiança no seu amor e a morte no que diz respeito e à nossa vontade própria devem existir para podermos dar graças em tudo. É preciso possuirmos um olhar simples que encontre as suas delícias na vontade de Deus. Ao entrar nos pormenores das relações e dos deveres particulares dos cristãos, o apóstolo não pode abandonar o assunto que lhe é tão querido, o mandamento que ele dá às mulheres para se submeterem aos seus maridos traz imediatamente o seu pensamento em relação a relação entre Cristo e a Igreja, não como assunto de conhecimento atual, mas a fim de mostrar o seu afeto e os seus ternos cuidados por ela. Vimos que o apóstolo, tendo posto os grandes princípios que se manifestam na revelação da nossa relação com Deus, a nossa chamada, tira daí as consequências práticas a respeito da vida e do comportamento do cristão, tem de andar como tendo-se revestido do novo homem. Devem ter Cristo por sua luz, não entristecer o Espírito Santo e estar cheios dele. Ora, tudo isto, sendo fruto da graça, era ou conhecimento ou responsabilidade prática. Mas aqui o assunto é considerado sobre outro aspecto. A graça atua em Cristo, nos seus afetos, nos seus cuidados protetores, na sua dedicação à Igreja, nada de mais precioso, de mais terno e, ao mesmo tempo, de mais íntimo. Ele amou a Igreja, eis a origem de tudo, e há 3 atos na obra deste amor: deu-se a si mesmo por nós, ele a lava e purifica, ele a apresenta a si mesmo gloriosa. Não é precisamente da eleição soberana do indivíduo da parte de Deus que estes versos e versículos nos falam, mas sim do afeto que se manifesta em relação que Cristo mantém com a Igreja. É bom notar aqui que esse caráter do amor, a saber, o amor numa relação estabelecida, a palavra de Deus é mais exata nas suas expressões do que habitualmente pensamos, porque a expressão tem a sua origem na coisa em si mesma. Não nos é dito que Cristo amou o mundo. Ele não tem relação com o mundo, tal como é, mas é-nos dito que Deus amou o mundo de tal maneira. É o que ele é para o mundo, na sua própria bondade. Deus é amor.
Não nos é dito que Deus ama a Igreja? A relação própria deste, como tal, é com Cristo e sua esposa celeste. O Pai ama-nos. Nós somos seus filhos queridos. Deus, no caráter de Pai, ama-nos. É assim que Jeová ama Israel. Por outro lado, toda a ternura e toda a fidelidade que pertencem à relação em que Cristo se encontra são a nossa porção nele, assim como tudo o que o nome de Pai significa também por seu lado. Veja-se também a extensão do dom e que fundamento maravilhoso de confiança ele encerra. Cristo deu-se a si mesmo. Não é somente a sua vida que ele dá, por muito verdadeiro que isso seja, mas ele dá-se a si mesmo. É especialmente a dedicação do seu amor, ele dá e dá-se a si mesmo. Tudo o que Cristo era foi dado, e dado por ele próprio. É a mais completa dedicação e o dom total e perfeito de si mesmo. E agora, tudo o que nele está, a sua graça, a sua justiça, a sua aceitação junto do Pai, a excelente glória da sua pessoa, a sua sabedoria, a energia do amor divino que pode dar-se, tudo é consagrado ao bem da Igreja. Não há qualidades, não há excelências em Cristo que não sejam para nós no seu exercício em consequência do dom de si próprio. Ele as deu e já as consagrou para a bênção da Igreja, pela qual ele se entregou a fim de a possuir. E não só essas coisas nos são dadas, mas foi ele que as deu, foi o seu amor que o fez. Bem sabemos que foi sobre a cruz que esse dom de si mesmo foi cumprido. Foi ali que a consagração de si próprio para o bem da Igreja foi consumada. Mas, na passagem que agora estudamos, essa obra gloriosa não é considerada precisamente do ponto de vista da sua eficácia expiatória e redentora, mas sim da dedicação e do amor pela Igreja que Cristo manifestou. E nós poderemos contar sempre com este amor que ali foi tão perfeitamente manifestado. Ele não mudou. Jesus, bendito e louvado seja o seu nome. É para nós, segundo a energia do seu amor, é para nós em tudo o que ele é, em todas as circunstâncias e por todos os tempos, e na atividade desse amor, segundo o qual ele se deu. Ele amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eis, pois, a fonte de todas as nossas bênçãos, como membros da Igreja, como membros de Cristo. E este amor de Cristo não enfraquece nem muda absolutamente nada. Ele efetua a bênção do seu objeto bem-amado, preparando-o para uma felicidade de que o seu coração é ao mesmo tempo a medida e a origem, felicidade de uma pureza absolutamente perfeita, de que Cristo conhece a excelência do céu. Quando disse aqui, e mais acima, que o amor de Cristo é a fonte da felicidade da Igreja, não o fiz como se o amor do Pai e os desígnios eternos de Deus não estivessem ali, o seu lugar. É que eu falo da bênção aplicada e efetuada na relação que nos é apresentada nesta passagem. E esta relação tem tudo e tem lugar com Cristo. De resto, o amor do Pai e o amor de Cristo são o mesmo amor divino. É uma pureza que convém à presença de Deus, e aquele que deve encontrar-se ali eternamente, a esposa do Cordeiro, pureza que a torna capaz de gozar do perfeito amor e da glória, desse amor que tende a pureza, a purificar a alma, dando-se-lhe a conhecer e atraindo-a, despojando-a de si própria,
e enchendo-a de Deus, o centro da sua felicidade e da sua alegria e energia. É importante notar que aqui Cristo não santifica a igreja para a fazer sua, mas faz-a sua para a santificar. Antes de tudo, ela é sua, pois purifica-a para si mesmo. Cristo, que ama a igreja como sendo sua e que dela já se apropriou, dando-se a si mesmo por ela, e que quer tê-la tal como o seu coração a deseja, dela se ocupa desde que a adquiriu para a tornar pura e bela, de harmonia com esse desejo. Entregou-se a si mesmo por ela, a fim de a purificar pela lavagem de água pela palavra. Pela palavra, e não e pela palavra, como muitas versões, como às vezes aparece, a palavra de Deus é a água pela qual ele purifica a igreja. Encontramos aqui o efeito moral produzido pelos cuidados de Cristo, o alvo que ele se propõe na sua obra, cumprida no tempo, e o meio que ele emprega para o atingir, apropria-se moralmente da igreja, põe-na moralmente à parte para si, quando a torna sua, porque ele não pode desejar senão as coisas santas, santas segundo o conhecimento que ele tem da pureza, em virtude da sua estadia eterna e natural no céu. Coloca então a igreja em relação com o céu, de onde ele é e onde vai introduzi-la. Ele entregou-se a si mesmo a fim de a santificar. Com esse fim, serve-se da palavra, que é a expressão divina dos pensamentos de Deus, da ordem da santidade celestial, da própria verdade, isto é, das verdadeiras relações de todas as coisas com Deus, segundo o amor de Deus em Cristo. E, por conseguinte, julga tudo o que se afasta dessas relações pelo que respeita à pureza ou ao amor. Cristo forma a igreja para ser sua esposa, uma companheira para ele em tudo o que for de harmonia com a glória e o amor de Deus, pela revelação dessas coisas, como elas existem no céu, e ele o faz pela palavra que de lá desceu. Ora, Cristo é a plena expressão dessas coisas, a imagem do Deus invisível. Assim, comunicando-as à igreja, ele prepara para si mesmo. Aliás, falando do seu próprio testemunho nesse sentido, Jesus diz: Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. João capítulo 3, versículo 11. Mas é isto o que é a palavra. Como nós a recebemos de Jesus, e mais particularmente como vindo do céu, com o caráter do novo mandamento, as trevas afastando-se e a verdadeira luz brilhando agora, sendo por consequência a coisa verdadeira, não só nele, mas também em nós. É dito que o ministério, no capítulo 4, se ocupa formalmente os corações dos santos sobre a terra, em comunhão com o chefe, do qual a graça e a luz emana. É por assim que Cristo santifica a igreja pelo qual ele se entregou, forma-a para as coisas celestiais, pela comunicação dessas mesmas coisas de que ele é a plenitude e a glória. Mas, infelizmente, a palavra de Deus encontra a igreja misturada com coisas que são contrárias a essa pureza e a este amor celestial. Os seus afetos, pelo menos quanto ao velho homem, estão misturados com as coisas terrestres, contrárias à natureza de Deus e à sua vontade. Assim é necessário que Cristo, santificando a igreja, e a purifique também.
Esta é, pois, a operação do amor de Cristo no tempo presente, tendo em vista a felicidade eterna e essencial da Igreja. Ele santifica-a, mas faze-o pela palavra, comunicando em amor as coisas celestiais, tudo que pertence à natureza, à majestade e à glória de Deus, mas aplicando-as, ao mesmo tempo, para julgar tudo o que, nos atuais afetos da Igreja, estejam em desacordo com o que ele comunica. Obra preciosa de amor daquele que não só nos ama, mas também trabalha para nos tornar aptos a gozarmos deste amor, aptos a estarmos com ele na casa do Pai. Que profundo interesse ele tem por nós! Não só cumpriu a obra gloriosa da nossa redenção, dando-se a si mesmo por nós, mas também atua continuamente com uma paciência e um amor perfeito para nos tornar tal como ele quer ter-nos na sua presença, aptos para as moradas e para as coisas celestiais. Que caráter este, o da palavra assim considerada, e que graça no seu emprego! Ela é a comunicação das coisas divinas, segundo a sua própria perfeição. E agora, como Deus está na luz, ela é a revelação de Deus tal como nós o conhecemos num Cristo glorificado, num amor absolutamente perfeito, a fim de nos formar também de harmonia com essa perfeição para o gozo de si mesmo. Ela é-nos dirigida e é, na sua natureza, apropriada para nós neste mundo. Veja João capítulo 1, versículo 4, a fim de nos fazer parte dessas coisas, introduzindo a luz no meio das trevas e julgando necessariamente tudo o que ali se encontra, mas com o fim de nos purificar em amor. Note-se também a ordem, porque esta obra de Cristo nos é apresentada. Em primeiro lugar, o amor. Ele tem amado a Igreja. Eis como tendo e temos dito, a fonte de todo bem. Tudo o que se segue é o resultado deste amor e nada pode desmenti-lo. Depois vem a prova perfeita deste amor, entregou-se a si mesmo por ela. Não podia dar mais? Procedeu assim, para a glória do Pai, sem dúvida alguma, mas por amor da Igreja? Se ele tivesse reservado alguma coisa, se o amor não tivesse sido perfeito e absoluto, não teria sido uma dedicação que satisfazesse plenamente o coração despertado? O dom não teria sido o Cristo, porque este tinha de ser perfeito? Conhecendo-o, nós conhecemos o amor e a perfeição. Mas ele tomou o coração da Igreja, dando-se a si mesmo por ela. Deste modo, ele a ganhou. Ela pertence-lhe segundo este amor. Sim, é ali que nós aprendemos o que é o amor. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Tudo era para a glória do Pai, porque sem isso não teria sido a perfeição e a revelação das coisas celestes não teria tido lugar, porque dependia da perfeita glória do Pai. Nisto, as coisas a revelar encontram-se manifestadas e verificadas, por assim dizer, apesar do mal, porém tudo foi feito inteiramente por amor de nós. Se aprendemos a conhecer o amor, aprendemos a conhecer Jesus tal como Ele é para nós, e Ele é tudo para nós. Assim, toda obra de purificação e de santificação é o resultado do seu perfeito amor, não é o meio de obter o amor, nem de dele ser objeto. É, sim, o meio de nos tornar capazes de dele gozarmos, mas é o próprio amor que, no seu exercício, opera esta santificação. Em primeiro lugar, Cristo adquire para si a Igreja. Depois, no seu perfeito amor, torna-a tal como Ele quer que ela seja, verdade bem preciosa para nós, de qualquer maneira,
mas, em primeiro lugar, para libertar a alma de todo o temor servil, para dar à santificação o seu verdadeiro caráter de graça e a sua verdadeira extensão neste mundo. É a alegria do coração sabermos que o próprio Cristo nos tornará tudo o que Ele deseja que nós sejamos. Consideramos dois afetos do amor de Cristo pela Igreja. O primeiro é o dom de si próprio que, num certo sentido, tudo abarca. É o perfeito amor em si mesmo. Ele deu-se a si mesmo. O segundo é a forma moral do objeto do seu amor para que esteja com ele, e segundo as perfeições do próprio Deus, podemos nós acrescentar, porque com efeito a palavra é a expressão da natureza, dos caminhos e dos pensamentos de Deus. Resta ainda um terceiro efeito deste amor de Cristo, que o completa, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Se ele se entregou a si mesmo pela igreja, é para a ter consigo, mas para isso teve de a tomar e a tornar apta a estar na sua gloriosa presença, e ele a santificou, purificando-a segundo a revelação do próprio Deus e das coisas celestiais, de que ele é o centro em glória. O Espírito Santo tomou as coisas de Cristo e revelou-as à Igreja, e tudo o que o Pai tem lhe pertence. Tornada assim perfeita de harmonia com a perfeição do céu, Cristo apresenta a si próprio uma Igreja gloriosa. Moralmente, a obra estava feita, os elementos da glória celeste tinham sido comunicadas àquele que havia de encontrar-se nessa glória, tinham entrado no seu ser moral e tinham-na assim formado para participar da glória celestial. O poder do Senhor é necessário para a fazer participar de fato desta glória, para a tornar gloriosa, para destruir nela todos os vestígios da sua estadia na terra, exceto o excelente fruto que daí resulta. Cristo apresenta-a a si mesmo gloriosa, é o resultado final de tudo. Toma-a para si, apresenta-a a si mesmo, fruto e prova do seu perfeito amor, e para ela é a perfeita alegria desse mesmo amor. Mas há mais. Estas palavras do versículo 27 revelam-nos todo o alcance desta admirável manifestação de graça. O Espírito Santo reporta-nos a história de Adão e Eva, onde Deus, após ter formado Eva, apresenta a Adão totalmente perfeita de harmonia com seus próprios pensamentos divinos e, ao mesmo tempo, apta a fazer as delícias de Adão como auxiliadora, adaptada à sua natureza e à sua condição. Ora, Cristo é Deus. Ele formou a Igreja, mas com um direito a mais sobre o seu coração, porque ele se deu a si mesmo por ela. Mas é também o último Adão em glória, e apresenta-a a si mesmo glorificada, tal como a formou, já com este fim. Que esfera para a manifestação das afeições espirituais que é esta revelação? Que graça infinita é esta que deu lugar a um semelhante exercício dessas afeições? Notar-se-á bem a ligação entre a purificação e a glória, quer dizer que a purificação é de harmonia com a glória, e por ela que a glória é o estado perfeito da purificação, e a ela responde completamente, porque a purificação é pela palavra, que revela toda a glória e todo o pensamento de Deus, apresenta em glória. A Igreja não tem nem ruga nem mancha. É santa e irrepreensível. É uma verdade muito importante que se encontra noutros lugares. Compare, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Filipenses capítulo 3,
a partir do versículo 11 até o fim, e ao mesmo tempo se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, o que será então completo em glória? É operado agora, na alma, pelo Espírito Santo, atuando com a palavra de Deus. Eis, pois, o alvo, o pensamento do Senhor acerca da igreja e a operação santificante que a prepara para si e para o céu, mas estes não são todos os efeitos do seu amor. Cristo revela eternamente por ela durante o tempo da sua permanência neste mundo. O apóstolo, que não perde de vista a tese que deu lugar a esta digressão tão instrutiva para nós, diz que o marido deve amar a sua mulher como se fora o seu próprio corpo, e que isso equivale a amar a si mesmo. Era naturalmente levado a este ponto pela alusão que tinha feito ao Gênesis, mas volta imediatamente ao assunto de que se ocupa. Ninguém, diz ele, jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo alimenta e cuida da sua igreja. Versículo 29. Eis, para o tempo atual, o lado precioso do amor de Cristo que o apóstolo apresenta aqui. Cristo não só tem um alvo celestial, mas também o seu amor cumpre a obra que, por assim dizer, lhe é natural. Ele cuida com ternura da igreja neste mundo, alimenta-a e acarinha-a. As necessidades, as fraquezas, as dificuldades, as ansiedades da Assembleia não são para Cristo senão ocasiões para o exercício do seu amor. Ela tem necessidade de ser alimentada, tal como o nosso corpo, e ele a alimenta. Ela é objeto das suas ternas afeições, e ele a acarinha. Embora o alvo seja o céu, a igreja não é desamparada neste mundo. Ela conhece o amor de Cristo onde quer que o seu coração dele sinta necessidade, e dele gozará plenamente quando as necessidades tiverem passado para sempre. De resto, é muito precioso saber-se que Cristo cuida da igreja tal como um homem o faria acerca da sua própria carne, porque somos membros do seu corpo, ou seja, da sua carne e dos seus ossos. Versículo 30. O apóstolo faz alusão a Eva. Nós somos, por assim dizer, uma parte dele próprio, tendo dele a nossa existência e o nosso ser, tal como Eva os tinha de Adão. O Senhor pode dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Atos capítulo 9, versículo 5. A nossa posição, por um lado, é que nós somos membros do seu corpo. Por outro, como cristãos, tiramos dele a nossa existência. É por isso que o homem deve deixar as suas relações naturais ou familiares a fim de se unir à sua mulher. Versículo 31. Ora, é bem isto que Cristo fez como homem, embora divinamente, num certo sentido, e é um grande mistério esta sua união com a igreja. Aliás, cada qual deve amar deste modo a sua própria mulher, e a mulher deve amar e respeitar o seu marido.